Graça e paz. Esse cântico, a vida que Cristo oferece. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse cântico foi numa cruzada evangelística que teve no Campo do Comercial, há pelo menos quase 40 anos. Fizeram um trabalho, teve um trabalho lá no Campo do Comercial, aí eu ouvi esse cântico pela primeira vez, a vida que Cristo oferece. Aí a gente lembra, né? Vai girando, né? Vai andando, a quilometragem vai rodando, né, irmã Vilce? E a gente vai lembrando, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Eu não sei quantos recordam, mas nós fizemos um estudo do livro de Atos. Ficamos 3 anos estudando o livro de Atos. E uma das coisas que marcaram para mim é que o termo correto aqui seria Atos do Espírito Santo. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez na igreja nascente, primitiva, que estava começando. São os Atos do Espírito Santo. Mas nós vamos abrir aí no capítulo 11, a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite, movidos pelo Teu Espírito, para prestarmos a Ti um culto de adoração, de gratidão, de louvor, de honra e de glória ao Teu nome santo. E pedimos que o Teu Espírito ministre a Tua palavra e nos revele sempre a pessoa e a obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, fazendo-nos participantes da sua morte, da morte para o pecado e da ressurreição para a nova vida em Cristo. E que o Teu Espírito continue a conduzir as nossas vidas
a dirigir os nossos passos, a nos ensinar e nos revelar sempre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. O texto diz aqui que por conta daquela tribulação que sobreveio a Estevão. E o capítulo 7 aí de Atos faz este registro, né? Este registro. Estevão foi apedrejado por gente com o coração cheio de amor. Por isso que ele foi apedrejado. Estevão. Aí nós vemos no capítulo 9, Jesus encontrando um homem que era extremamente religioso, zeloso da tradição religiosa dos seus pais do judaísmo, chamado Saulo de Tarso. Então aquilo tudo trouxe um certo alvoroço, uma certa tribulação, e por isso o capítulo 11, no versículo 19, diz que os cristãos foram dispersos por causa daquela tribulação. Se espalharam. Vejam a história da igreja como é. A história da igreja é mais ou menos como a história das células do corpo humano. Como é que as células se multiplicam? Primeiro elas se dividem e depois se multiplicam. Se dividem e se multiplicam. É um processo diário, contínuo. Assim, as células. E é interessante que diz aqui que eles se espalharam, foram dispersos e anunciavam o evangelho somente aos judeus, né? O versículo 19. Mas o versículo 20 diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, foram até Antioquia e falavam também aos gregos, já que Jesus disse que o evangelho era para ser pregado e é para ser pregado a todo mundo e a toda criatura. Não apenas a um grupo limitado, delimitado e escolhido ou separado, mas a toda criatura. Aí diz que eles pregavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E a mão de Deus estava com eles e havia muitas conversões. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e é sobre isso que eu quero meditar nesta noite, o fato deles serem chamados e reconhecidos pela primeira vez, diz o versículo 26, aí o final do versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Como é que eles eram chamados? Como eles eram conhecidos? Quem lembra? Os do caminho. Olha aí, os do caminho. Por quê? Porque Jesus havia dito, eu sou o caminho. Olha aí, os seguidores daquele homem do caminho. Os do caminho. Agora aqui eles foram chamados pela primeira vez. Cristãos. Então eu quero pensar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre a nossa identificação. Aqui eles foram identificados como cristãos. Identificados. Reconheceram e viram neles, olha ali, os cristãos, aqueles que a gente chamava de os do caminho, eles são cristãos. Por quê? Olha, nós somos identificados pelo tipo sanguíneo,
pelas impressões digitais, pela íris, pelo cabelo, pela arcada dentária ou, enfim, pelo código genético, o DNA. Somos identificados. Mas na vida espiritual, o novo nascimento nos leva à identificação com Cristo. Com Cristo. O texto relata o trabalho de evangelização desenvolvido na região de Antioquia, capital da província romana da Síria, terceira cidade do Império Romano, e na época tinha aproximadamente 500.000 de habitantes. Uma cidade quase do tamanho de Ribeirão Preto. Revela também que pela primeira vez os discípulos, então chamados de os do caminho, foram reconhecidos como cristãos. E no capítulo 9 de Atos, eu falei de Saulo de Tarso, capítulo 9, no versículo 1 e 2, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, os discípulos eram reconhecidos, chamados assim, os do caminho. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos, inclusive na morte de Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado, Saulo de Tarso estava lá, concordando literalmente com o seu apedrejamento e com a sua morte. E alguns historiadores dizem que aquele fato ali foi o ponto crucial para a conversão de Saulo de Tarso, quando ele viu a injustiça cometida contra Estevão e que era praticada contra os cristãos. Então não é à toa que no capítulo 9, quem é que ele encontra ali, com quem ele se depara ali? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que ele estava perseguindo? Os discípulos. Mas Jesus disse que não. Se Jesus vivia neles, era Jesus quem estava sendo perseguido. Vejam como é que essas coisas são sérias e a gente precisa levar muito a sério. Nós vimos de manhã, estamos vendo, o tanto que o povo se rebelou contra Moisés. Mas, na verdade, o povo não se rebelou contra Moisés, se rebelou contra Deus. Porque foi Deus quem colocou Moisés como líder do povo. Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus disse para ele: por que me persegues? Então, quem persegue um cristão, persegue Jesus, persegue Deus. Gravem isso. Perseguem Jesus, perseguem Deus. Eu gosto tanto desse texto aqui, não faz parte da nossa reflexão, mas eu me lembrei e eu vou ler aqui, porque eu gosto tanto desse texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. A partir do versículo 12, vejam o que é que Pedro diz aqui. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Jesus sofreu, foi perseguido.
O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que nós fomos chamados não apenas para sermos salvos, mas para participarmos dos sofrimentos de Cristo. Agora vem Pedro e diz aqui, olha, se vocês estão participando do sofrimento de Cristo, fiquem alegres. Parece assim algo contraditório, né? Perseguição, sofrimento, mas eu devo me alegrar. E ele diz por quê? Ele diz aí a partir do versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha, estão falando de você por causa do Evangelho, porque não tem outro motivo. Por causa do Evangelho. Ele diz, bem-aventurados sois. Você é uma pessoa feliz se alguém falar de você por causa do Evangelho. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu lembro de uma das pregações do Glênio, pastor Glênio, onde ele contava, né, que o pastor Abuchaim era muito perseguido, muito criticado. Pregava o novo nascimento e era perseguido. Jesus veio pregar o evangelho, veio trazer a nova vida e foi perseguido. É assim. Aí diz que alguém chegava e falava assim, pastor, mas olha, se o senhor soubesse o que estão falando do senhor, o que fulano de tal está falando do senhor, ele disse que ele falava assim, não me conte, porque Deus já sabe. Mas o dia que essa pessoa nascer de novo, ela vai parar de falar de mim. Ela vai parar de falar de mim. O dia que ela tiver um novo nascimento. Aí ela para. Porque Tiago diz que a língua é como uma brasa, uma fagulha que incendeia uma floresta. A língua. E que nós devemos domar a língua. E que nós não devemos falar dos irmãos. E muito menos daquele que Deus coloca à frente. Porque se estiver falando dele, está falando de Deus, contra Deus. Porque o problema não é seu, é de Deus. É Deus quem coloca, que reveste a pessoa de autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos respeitar as autoridades. Porque se elas exercem a autoridade é porque Deus permite. Então, se é Deus quem permite, o problema é dele, não é meu, não é seu. E se eu falar dela, estou falando contra Deus. E Pedro continua dizendo aqui no versículo 5. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, louvado seja o Senhor. Se eu estou incomodando muita gente, porque tem muita gente incomodada comigo. Saiu daqui e continua falando de mim. Saiu daqui e continua falando de mim. E vira e mexe, recebo uma ligação. Pastor, o fulano. Eu falei, não me conte o que o fulano está falando, porque eu não quero saber. O problema dele com Deus não é comigo. Eu me encaixo aqui no que Pedro está dizendo. A nossa identificação com Cristo. Jesus, o Verbo encarnado, trouxe do ventre de Maria a natureza humana, sem pecado. Ele não tinha o gene de Adão, por isso ele se identificou com o homem, com o ser humano, com a raça humana. Por não ter pecado e ser concebido pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, que tomou forma e assumiu um corpo para ser reconhecido em figura humana, se identificou com a miséria do pecador, para poder transformar e fazer do pecador um novo homem. A identificação. Os discípulos foram identificados com Cristo.
a Bíblia relata que toda pessoa que toma conhecimento da obra realizada por Jesus Cristo, a ela se rende, recebe o novo nascimento e passa a ser identificada como cristão. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Aí nós vamos ver aqui como é que se dá essa nossa identificação. Já que naturalmente somos identificados pelo tipo sanguíneo, pela íris, pelo cabelo, pela arcada dentária, pelo DNA, pelas digitais. E como cristão? Como é que se identifica um cristão? Quando é que uma pessoa pode ser identificada como cristã? Primeiro, nós somos identificados na atração no corpo de Cristo. O profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 4, Deus já havia mostrado ao profeta como se daria essa identificação. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Ele diz assim: atraí-os como cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então Deus já estava mostrando, através do profeta, o que é que ele faria em favor da raça humana. Por isso que no capítulo 12 do Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículos 31 ao 33, o que Jesus vai dizer aí é para dar cumprimento ao que o profeta já havia anunciado. João capítulo 12, versículos 31 ao 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus foi levantado numa cruz e atraiu todos. Ninguém ficou fora. Ele não excluiu ninguém. Todos. Cabe ao ser humano, cabe à humanidade acreditar que foi atraída no corpo de Cristo. Porque ele fez isso por todos. Aqui está o primeiro passo da nossa identificação. Então, se ele fez isso por mim, eu creio, eu me identifico nele, me vejo naquela obra no corpo dele. Por que ele fez isso? Então vem o segundo ponto da nossa identificação. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Então ele me atraiu, o meu velho homem, o velho Adão, a velha natureza, a natureza pecaminosa, o corpo do pecado se refere a isso, foi crucificada com Cristo. Me vejo identificado porque ele fez isso por mim. Ele fez isso pela humanidade. Ele fez isso por todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Ninguém escapou. Todos. Adão contaminou a raça humana inteirinha. Então, quando o livro de Gênesis diz que nós nascemos à imagem e semelhança de Adão, aí nós devemos ter cuidado para não engrossar o coro daqueles que dizem que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Não. Um dia eu estava assistindo uma palestra
E o palestrante falou isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E não tinha nada de religião na palestra. Ele falou isso. Mas terminou a palestra, eu chamei ele no cantinho. Falei, vem cá, posso fazer uma observação da sua preleção? Eu, pode. Falei, você disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não somos. Como? Falei, não. Você tem uma Bíblia aí? Tem. Abre o celular, todo mundo tem. Abre aí. Leia aqui. Deus gerou Adão à sua imagem conforme a sua semelhança. Adão pecou. Aí diz que Adão gerou filhos conforme a imagem e semelhança dele, e não de Deus. Então a nossa imagem e semelhança é uma imagem e semelhança distorcida, rebelde, pecaminosa. Por isso que Jesus veio e foi à cruz. Nos atraiu no corpo dele para trocar essa natureza. Tanto é que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que assim como trouxemos a imagem de Adão, agora precisamos da imagem de Jesus. O primeiro Adão, ele veio do barro, mas o segundo desceu do céu, que é Cristo. Trouxemos a imagem e a semelhança do primeiro, agora precisamos da imagem e da semelhança do segundo. Então nós somos identificados na atração, na crucificação, mas o apóstolo Paulo diz aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, que nós somos identificados também na morte de Cristo. Aí ele diz no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus não ficou pregado naquela cruz, vivo. Nossos pecados mataram Jesus, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Aí nós matamos Jesus na cruz. Aquela história da malhação de Judas, ou dos judeus que eles são culpados, mentira. Nós somos culpados, a raça humana é culpada da morte de Jesus. Se ele não tivesse atraído os pecadores no corpo dele, ele não teria morrido, porque ele não tinha pecado. A morte é resultado do pecado. A morte é a retribuição, ela cobra o salário que ela paga, o pecado. Os nossos pecados mataram Jesus. Então fomos identificados na atração, na crucificação, na morte, mas também a Bíblia mostra que nós somos identificados no sepultamento, porque Jesus foi sepultado. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Atração, crucificação, morte, sepultamento. Tinha que ser enterrado. Não podia deixar o defunto assim. Tinha que ser enterrado. O velho homem foi sepultado juntamente com Cristo. Então, me identifico. A minha identificação espiritual, a minha nova identidade tem estes registros. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, ele escreveu assim: tendo sido sepultados juntamente com ele. Se esses textos não constassem da Bíblia, eu ia ficar com dúvida. Mas ele está tão claro, expresso de forma clara, sepultado juntamente com ele. No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, foi sepultado e foi ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus me atraiu no corpo dele, eu fui crucificado com ele, morri para o pecado, porque não teve outro significado a não ser esse, morri para o pecado no corpo de Cristo,
e foi sepultado juntamente com Cristo. Mas ainda sobre o sepultamento aqui, eu tinha uma anotação, eu achei bacana e eu quero compartilhar com vocês. Vejam só. Jesus morreu e foi sepultado. Mas juntamente com ele, morreu e foi sepultado o nosso velho homem, o pecador. Diante da morte e do sepultamento de Jesus, se Pilatos tivesse colocado uma inscrição na pedra, ele colocaria assim: aqui jaz Jesus, o rei dos judeus. Pilatos escreveria isso. Se os escribas e os fariseus, os religiosos, escrevessem alguma coisa na pedra, eles escreveriam assim: aqui jaz o impostor que dizia ser o Filho de Deus. Se Satanás fosse escrever, ele escreveria assim: aqui jaz Jesus de Nazaré, a quem eu derrotei na cruz. Mas se Deus fizesse a inscrição, ela seria assim: aqui jaz a raça humana pecadora. Porque o sepultamento de Jesus foi o sepultamento do velho homem, da raça humana. Ele destruiu e aniquilou o pecado na cruz e foi enterrado. A nossa identificação não ficou enterrada ali. Ela ressurgiu. Ela está também na ressurreição juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Está escrito assim: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então Deus não ressuscitou apenas Jesus, mas ressuscitou juntamente com Jesus todos aqueles que foram sepultados com Jesus, porque morreram no corpo de Jesus. E mais, eu gosto tanto desse versículo, porque ele não diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nós ficamos vagando por aí. Não, ele diz aqui, olha, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente não acredita nisso. A gente não leva isso aqui a sério. Porque se a gente levasse isso a sério, olha onde Deus nos colocou. Espiritualmente, onde é que nós estamos? Assentados nos lugares celestiais em Cristo. O diabo não pode fazer nada conosco. Nada. Ele pode tentar. Ele pode seduzir. Mas ele não pode tocar. Porque a propriedade é propriedade de Deus. É nova criatura. Cristo vive nela. O cristão é aquele que pela fé passou por este processo da atração, da crucificação, do sepultamento, da morte e da ressurreição, juntamente com Cristo. E por isso ele recebeu uma nova identidade. Está identificado com Cristo. O novo nascimento, agora vamos caminhar um pouco mais. Vamos dar um degrau, subir mais um degrau. Isso é o que incomoda muita gente. Porque quando você está no mesmo patamar, está tudo bem. Mas quando você avança um degrau, todo mundo fica incomodado com você. Acontece. É assim mesmo. É natural. Faz parte. Não deveria ser, mas é. O novo nascimento encerra o processo de identificação. Mas ele dá espaço, abre espaço para o processo da renovação da mente.
Antes eu não podia. Como é que eu ia pensar nas coisas celestiais, pensar nas coisas de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu estava morto espiritualmente? Mas agora eu nasci de novo, então Deus vai abrir a minha mente para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem uma versão que fala culto lógico. Se apresente. Está dizendo que é para se apresentar, para prestar o culto. Por isso que a gente tem que corrigir algumas coisas que a gente às vezes fala, porque acompanha o bonde da história. Eu assisti o culto. Não, você não assiste culto. Culto você presta. Você presta um culto ao Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo que você deve comparecer ao templo para prestar o culto. Claro. Se eu estou viajando, se eu estou lá no hospital, se eu estou trabalhando, eu estou acompanhando aqui a transmissão, ótimo, perfeito. Mas se eu estou em casa ou na cidade, ele diz que eu devo comparecer ao templo para a prestação do culto. Eu fui assistir um culto ontem na igreja. Não, você não foi assistir coisa nenhuma. Você foi prestar um culto ao Senhor. E ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está dizendo, o que ele está dizendo é que o cristão não deve se contentar com o modelo do mundo, mas ele deve procurar sempre a renovação da sua mente, diariamente, para experimentar as maravilhas que o Senhor quer operar através dele. Deus quer operar, mas você está com a mente assim, enxergando assim, pequenininho. Ele está dizendo, abre um pouco mais os olhos que eu quero te mostrar coisas grandiosas. O cristão foi identificado com Cristo. Recebeu a nova identidade, a vida de Cristo. Portanto, deve estar ciente e tomar posse daquilo que efetivamente ele é. Eu era velha criatura, agora sou nova. Eu era filho do diabo, nasci de novo, sou filho de Deus. Novo status, nova vida. E a pergunta que fica é: qual é a minha identidade? Qual? Na persecução dessa busca, descobrimos que Deus nos libertou da tirania do pecado e agora nos impulsiona a ficarmos livres da tirania do eu. O eu, o ego, é o seu maior inimigo. A pessoa fica procurando inimigo ao redor, mas o inimigo está dentro dela. É ela que conspira contra si mesma. É ela. Identificados com Cristo, somos levados à resolução dos conflitos, dos traumas e das angústias que assolam a alma, mediante o processo contínuo e progressivo da santificação. Porque a alma é o centro de processamento das nossas emoções e dos sentimentos que carregamos ao longo da vida. E isso nos impede de desfrutar da vida abundante que Jesus veio oferecer, enquanto não resolvemos. Ganhar a nova vida em Cristo e não considerar a nova identidade é viver uma vida superficial, rasa, sem sentido
e sendo prisioneiro das próprias emoções, das marcas que acumulamos ao longo da jornada, quando estas devem ser tratadas no divã do maior psiquiatra que este mundo já conheceu, Doutor Jesus Cristo. Conclusão. Todo aquele que confessa a sua identificação com Cristo, os discípulos foram chamados de cristãos. Sente o desejo de testemunhar publicamente, através do batismo nas águas, diante de Deus e dos homens. E daí, ele vai fazer as seguintes afirmações. Agora eu vou ler aqui pelo menos 11, tá? 11, tem mais, pelo menos 11, das afirmações que aquele que é identificado com Cristo passa a fazer diariamente. Ele fala para si mesmo, fala para o diabo escutar e fala para os outros saberem. Sou uma nova criatura. Sou filho de Deus. Fui reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor, é o meu amigo e é o meu Salvador. Sou co-herdeiro de Jesus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Cristo vive em mim. Sou membro do corpo de Cristo. Estou livre da condenação eterna. Estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tenho acesso, livre acesso, ao trono da graça e sou assistido pelo Espírito Santo. São essas afirmações que aquele que recebe a nova identidade passa a fazer dia a dia. E ele tem que falar, ele tem que repetir. O diabo tem que ouvir isso. E ele tem que firmar, consolidar isso no consciente dele, na mente dele. E mais, as pessoas ao seu redor confirmarão que, de fato, aquela pessoa não é a mesma de outrora. Mas dá uma olhada aqui, ó. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados. Por quê? Olha ali os cristãos. Porque eles estavam imitando e fazendo o que Jesus mandara. Estavam se comportando e vivendo do jeito que Jesus determinou. As pessoas viam. Então as pessoas têm que ver em nós que nós somos diferentes. Não é falar, é fazer, é viver, é expressar comportamento e conduta. Agora, o cristão tem novos hábitos, tem nova linguagem, tem novo modus vivendi, uma expressão latina, novo comportamento. E isso impacta o meio em que ela vive, a ponto de contagiar e influenciar outros a desejarem conhecer o causador de toda aquela transformação. Por que você mudou? Por que você está diferente? Por que você não é mais o mesmo? Por que você não faz as mesmas coisas de outrora? O que aconteceu com você? Eu quero saber. Agora, cuidado, porque infelizmente a gente vê assim, cristão igual fulano? O fulano diz que é cristão? Não, igual esse, eu não quero saber não. Esse Deus dele eu não quero para mim não. Essa igreja que ele vai eu não quero nem saber. Cuidado. O testemunho do cristão. Testemunhar o que Cristo fez na vida dele e mostrar que Cristo vive nele. Ou ser um difamador do reino de Deus. Mas que o Senhor nos dê a compreensão e que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
para que o mundo veja e reconheça que Cristo vive em nós. Amém? E amém.